Economista, filósofo, colunista na Folha, comentarista no All News. Até há pouco tempo estava no Morning Show causando com Adrilles lá. É também filho do economista e também filósofo, né? Imagina, você é pai ou você é economista e filósofo. Seu filho, economista e filósofo. Estamos aqui com o Joel Pinheiro da Fonseca. Joel, muito obrigado. E aí, Greg, cara, um prazer estar aqui para essa conversa que promete mexer aí com o interior de todos nós. Não, até porque a gente já vai receber daqui a pouco o Adrilles para participar junto com a gente. Você chamou também? Pô, Adrilles, fala. Não, brincadeira, não temos Adrilles, estamos tão em paz aqui. Bom, esse é o Sunocast, né? Aqui no Sunocast a gente até veio conversando no caminho, a gente fala sobre dinheiro sem tabu, né? Tem muita gente sempre falando de quem a gente vê falando de dinheiro, né? São sempre as mesmas pessoas, os mesmos. Ironicamente, a gente vai falar de um economista falando de dinheiro, mas as pessoas não costumam te ouvir falando de dinheiro, né? Já ultimamente você é mais famoso falando de política. De política, de sociedade, discutindo a cultura. E veja, Greg, eu fiz faculdade de economia. Sim. Né? Eu fiz INSPER aqui em São Paulo, e é um curso exigente, inclusive, assim, estudei tudo. Mas eu fui descobrindo que o que o economista faz no seu dia a dia profissional não era bem o que eu queria fazer. Então, se eu falava que eu sou... Porque para mim ser economista é o quê? Pô, eu estudo a sociedade, eu estudo aí como as pessoas se comportam, eu estudo os mercados, o funcionamento do mercado, da discussão da política, de como isso impacta a nossa vida. Para mim, a ideia de economista era quem estudava isso. Mas, no geral, se você fala, eu sou economista, a primeira pergunta que fazem é, tá, então onde é que eu boto o meu dinheiro? E o câmbio? Vai subir ou vai descer? O que vai acontecer com os juros? Daí eu pensei, cara, eu realmente não sou bom e não tenho queria tanto ficar fazendo projeção macroeconômica. Projeção macro, inflação, PIB, taxa de câmbio, não era para mim. Então eu acabei indo mais para minha outra direção, que foi a filosofia. Eu fiz faculdade e mestrado na filosofia também. E acabei trazendo isso para o debate público. Falo de economia direto, mas não com esse grau de rigor e de número que as pessoas esperam do economista. Né? O GP10 de janeiro, você está achando que... Pois é, decepcionou, né? Então, você se considera mais filósofo... Aliás, como que alguém vira filósofo? Você tem que fazer um curso? Ou você começa a se chamar de filósofo? É meio igual jornalista que qualquer filósofo é quando a musa grega desce no seu coração e você sente que você virou, né? Assim. Não, na verdade são duas coisas diferentes. Né? Uma coisa é você fazer um curso de filosofia, você se formar na filosofia, fazer um mestrado na filosofia. Outra é você, digamos, agir. Para mim, o filósofo é um jeito de agir, não necessariamente uma profissão. Né? Enquanto profissão está em baixa, diga-se de passagem, as empresas não estão buscando aí filósofos para ir lá refletir um pouco sobre... Será que isso faz sentido? Né? No LinkedIn, assim? Pois é, Joel, eu queria trazer alguém aqui para ver se faz algum sentido. A gente está lutando tanto para gerar valor e tudo assim. Isso a gente não deveria, na verdade, buscar outras coisas na vida. Hoje em dia não tem chamado muito para isso. Mas acho que é uma atitude reflexiva com relação à realidade, com relação a qualquer tema, inclusive o dinheiro, inclusive a empresa, mas também a sociedade, também os nossos gostos, também o Big Brother Brasil, o que você quiser, você pode trazer um olhar filosófico para aquilo. Sim. Então, você está mais filósofo que economista? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Agora, quando eu falo que eu sou filósofo também, não é que eu não necessariamente sou um bom filósofo, né? Pode ter péssimos filósofos também. Eu não estou usando... Porque tem gente que diz, não, o cara é arrogante, por isso se considera filósofo. Filósofo pode ser bom ou pode ser ruim também. Isso eu deixo a critério de quem ouve. O Olavo de Carvalho é filósofo para você? Eu não tenho problema nenhum em usar o termo filósofo. Sim, filósofo. Não considero um bom filósofo. Professor, filósofo. Isso. Eu não posso usar esse termo de honra, filósofo, para o Olavo de Carvalho. Pode, livremente. Quem quiser pode se chamar de filósofo. Não considero um bom filósofo. E sabe como é que surgiu a palavra filósofo? Sei que é o nosso tema aqui, mas brevemente. Vamos embora. Tinha os sábios, né? As pessoas que se consideravam sábias, eram vistas como sábias, que tinham respostas para dar sobre a natureza, sobre a realidade, sobre a vida. Até que surgiram alguns que diziam, não, a gente não tem as respostas, nós não somos sábios, mas nós buscamos a sabedoria. Somos amigos da sabedoria. E filósofo é isso, filo, amizade, sofos, sabedoria. Então é a pessoa que busca, que vai na direção dela, que se considera amigo da sabedoria, mas não a possui. Sim. Ou seja, já era um título, na origem, que denotava uma humildade, concorda? Sim. Ou seja, eu sou o que não possui, não me ouso dizer que eu possuo a sabedoria. Mas o tempo passou e hoje em dia meio que virou isso, né? Não, o grande sábio, né? O filósofo que está aqui, o medalhão, uma besteira. Sim. E como que um filósofo ganha dinheiro, já que você não quis ganhar dinheiro como economista
falando sobre o GP10. Pois é, aí a porca torce o rabo, porque você sai de uma faculdade de filosofia, ou mesmo com mestrado, em geral, o caminho padrão, saindo de uma faculdade dessas, é diferente da economia, ou diferente da medicina, diferente da biologia. Sei lá, vai que eu me formei biólogo. Eu posso ou seguir na academia e estudar biologia, virar pesquisador, quem sabe dar aula, ou eu posso ir para uma empresa, ir para que precisa de biólogos, pesquisa de mercado, enfim, tem um monte de coisas, de produtos ou de experimentos voltados a diversos setores do mercado. Existe uma demanda de mercado clara por esse serviço. Economista, então, muito mais. Direito, advogado, todas as profissões. Algumas disciplinas da área de humanas já não é tão assim. Quem está na faculdade de filosofia, se está olhando, encarando aquilo como uma profissão, o caminho natural é virar professor de filosofia. Não tem muito, o caminho normal é esse. Então, e não é um caminho que esteja também chovendo demanda por aí, ainda mais agora que estão tirando a obrigatoriedade, né, do ensino médio. Então a coisa desandou. Então o caminho é ter alguma criatividade, buscar como é que eu posso usar isso, não me prender muito ao caminho padrão, e como é que eu posso usar isso para, de alguma maneira, ganhar dinheiro também, sem abandonar completamente aquilo que eu estudei, né? Eu acho que tem alguns filósofos, lembrando que isso não quer dizer que são bons ou ruins, mas que são filósofos da nossa sociedade que, olha, acharam um caminho. São os filósofos, esses filósofos pops, que todo mundo conhece. Pondé, Cortella, Pondé. O Karnal não é da filosofia, da história, mas fez um caminho similar, né? Clóvis de Barros. Então, isso foi um caminho que acharam. Como é que eu trago isso de uma maneira muito simplificada, mas para um grande público, e daí eu consigo me sustentar? Isso foi um caminho. Eu busco trilhar em um caminho de, olha, eu trago esse tipo de caráter mais reflexivo para comentar e analisar o dia a dia da sociedade e da cultura. Você virou meio jornalista também? Dá pra dizer isso? Me confundem, me chamam, ou às vezes me xingam de jornalista quase que diariamente. Não, porque você é um jornalista, não sei o quê. Mas, na verdade, eu não tenho nada de jornalismo. Eu nunca criei uma reportagem, eu não estudei como eu ouvi fonte, não tenho absolutamente nada disso. Sim. Eu sou alguém que olha, pega a informação que os jornalistas trazem, o trabalho duro mesmo que eles fizeram, só pego aquilo, dou uma olhada ali e fica palpitando e palpito a respeito. Então é isso que o filósofo ou comentarista, de maneira geral, faz. E você é filho do Eduardo Janete da Fonseca, né? Para quem está ouvindo e nos assistindo aqui, o Eduardo Janete é um dos economistas mais famosos do Brasil, né? Ele já contribuiu com vários projetos de governo, inclusive, e também, né? Não, de governo, calma aí, de governo diretamente. De governo, não, de campanha, tá né? Bom, que ele já contribuiu para o governo da para tentativa, né, de ir ao governo da Marina lá em 2014. Mas além disso, ele também é um escritor, né, colunista e tal. Quanto que você tem de daddy issue na sua vida, assim? Qual que é o tamanho da presença do teu pai? Não, como inspiração, com certeza enorme. Tá? Com certeza enorme. Ele fez algo, mas algo que eu já vi que não é o caminho possível para mim. Como é que ele se viabilizou na carreira dele, que tem esses dois lados, né? Ele tem esses dois lados até bastante separados um do outro. Sim. Ele dá palestra de economia, de cenário econômico brasileiro para empresas, por exemplo. Sim. Isso é algo que eu já me afastei um pouco. Então, e ganhou muito do dinheiro que ele tem, ele ganhou dando palestras, por exemplo. E também escreve, daí, sobre uma variedade muito maior de temas, muito mais reflexivo, filosófico, mas ele conseguiu manter vivo esse lado do economista hard mesmo ali. E isso ajudou ele, em diversos momentos, a viabilizar, por exemplo, a chance dele tirar alguns meses num ano para escrever um livro, por exemplo. Não é bem o caminho que eu tenho trilhado. Eu busco, de algum jeito, no meu caso, as coisas estão mais unidas ali. O comentário social, a análise um pouco econômica também, com o trabalho de reflexão. Eu ainda estou também descobrindo. A vida é uma descoberta constante do que você vai fazer. Foi inesperado para mim ter um papel na imprensa diária, como é a Jovem Pan, assim como eu tive. Começou em 2018. E, nossa, aprendi muito estando ali. Achei que em diversos sentidos. Acho que, para mim, é muito importante conseguir me comunicar bem com as pessoas, e acho que a Jovem Pan me ajudou isso. Acho que eu consigo, de alguma maneira, trazer ideias com clareza, construir um argumento, gosto de discutir. Então, acabei trilhando um caminho que é muito inspirado em muitas coisas do meu pai, porque ele... Não colei nada não, cara, colei nada não, vi nada não.
mas é muito inspirado assim, nele. Pô, os Total, temas né? de interesse são similares, embora os autores, o que cada um foi estudar, seja diferente. Mas as grandes áreas assim são similares os interesses. E sem dúvida me inspiro e me espelho muito nele. Mas também o meu caminho hoje em dia já está um tanto diferente do que ele trilhou. Você já conseguiu ganhar mais dinheiro que ele? Não. Tá perto? Diria que não. Mas um dia eu chego lá, quem sabe. Mas tem essa crise, tem várias Sim. pesquisas que falam, especialmente em países desenvolvidos, né? Que a geração atual tem essa dificuldade de conseguir sobrepujar os ganhos da geração dos pais, né? Não, mas peraí, eu não sei. Não é o caso do recorte, mas Não, mas você é que eu um tô. cara muito bem sucedido. Não, claro, mas é que eu tô me comparando agora com ele agora também. Se eu pegasse ele, talvez, quando ele era professor da USP ali, que ele foi, não brilhava tanto, daí sim, daí podemos dar para comparar. Mas eu me comparo mais a mim mesmo e as minhas necessidades de gasto. E felizmente consigo tirar a cabeça para fora, não dependo de sustento. Mas isso para mim, só que também posso dizer que esteja uma situação que, nossa, estou satisfeito com a minha renda, já dá para eu ir criar um grande, não dá, não tô nesse momento, mas estou conseguindo levar. E isso para mim é o que mais importa. Assim, eu senti comigo mesmo, eu não tenho grandes aspirações de consumo, de luxo também não, mas eu tenho que sentir que eu consigo, com tranquilidade, pagar as minhas contas e manter meu padrão de vida. Sim, se bancar, né? Me bancar com tranquilidade, criando também um pé de meia mais para frente, porque não dura para sempre, né? A gente tem que estar preparado para tudo. João, você se considera um playboy? Não me considero um playboy. Entendo que muitas pessoas possam discordar, porque eu acho que o playboy ele é alguém que tem acesso a uma vida e um apreço por uma vida de um certo consumo de luxo e tudo que não faz parte das minhas prioridades. Mas, sem sombra de dúvida, ganhando o que eu ganho, tendo vindo de uma família que tinha condições. Não uma família rica de multimilionários, não, mas uma família que tinha condições de pagar uma escola boa, que tinha condições de sair de férias, tudo isso, me coloca na parte superior da pirâmide brasileira, isso não tenho dúvida. Para padrões de Brasil, sem sombra de dúvida, eu estou muito mais perto do topo do que da base. Agora, para mim, playboy tem uma conotação meio de estilo de vida também, daí eu discordo. Mas como o seu trampo é análise, você está olhando o Brasil o tempo todo, você está olhando política pública o tempo todo, propostas políticas e econômicas, você teve que mergulhar no Brasil de alguma maneira, né? Como que se deu esse processo para você? Porque você falou, beleza, não sou playboy nesse sentido do termo da ostentação e tal, mas estou mais perto tô mais para a elite do que para o povo, né? Por assim dizer. Como que você conseguiu caminhar em direção ao povo para entender o que é o Brasil? É literatura? É estudo de economia? Tá, mas vamos distinguir duas coisas, né? Todo mundo, ou praticamente todo mundo, que está fazendo análise e debate público no Brasil, pertence e dialoga basicamente com quem também tem mais condições, tem estudo, tem tempo de se dedicar a isso. A pessoa que está na luta pela sobrevivência está consumindo muito, muito pouco desse tipo. Nós dois aqui estamos falando para um público de elite também. Então, no Brasil, ainda mais um país desigual como o nosso, todo esse debate, seja pessoa de direita ou seja de esquerda também. Ambas pertencem, no fundo, à mesma classe social e estão lutando por públicos que também pertencem. Algumas tem o ricaço de um lado, tem o cara classe média baixa do outro, mas todos numa situação ali que já os diferencia da grande massa de trabalhadores do Brasil. Então, primeiro, vamos fazer esse recorte. A gente está trabalhando com esse público. Agora, ao fazer esse debate nesse público, a gente está preocupado não só com ele, a gente está preocupado com o Brasil inteiro. A gente está preocupado em saber como é que o Brasil pode, quem sabe um dia, virar um país menos desigual, um país em que mais pessoas tenham acesso às oportunidades para poderem também se dedicar a pensar o país, a discutir, a ter os meios dessa discussão, a ter o interesse, a ter o tempo. E para fazer isso, a gente tem vários caminhos. Um deles, sem sombra de dúvidas, é a leitura e o estudo. E outro, a discussão também, é o que o Brasil debate o tempo inteiro, sabe? É o que está presente nas preocupações, eu diria nesse ponto, hoje em dia, mais nas preocupações da esquerda, talvez, do que na direita. Mas são pautas que interessam a todos. Mesmo a esquerda que vem da elite também, né? Não, mas a esquerda é a mesma classe social, uma classe social intelectualizada. Uma é mais muda de certas roupa, áreas, muda a roupa, muda o estilo musical, mas é a mesma classe social. Agora, tem um olhar maior de conhecer as realidades, de viver e de buscar se inteirar sobre aquilo e buscar também resolver problemas ligados àquilo.
Se você foi eleito hoje presidente, onde que você começa a atacar os problemas? É pela economia que você começa? Acho que tem dois pés aí. Hum. Felizmente, vocês não terão que me aturar presidente, né? Mas um pé é uma situação de emergência social que o Brasil vive agora. Tá? Tem muita gente sem emprego, tem muita gente no limiar ou caindo na miséria no nosso país, e isso precisa ser assim uma prioridade inquestionável do momento que a gente vive, atender a essas dezenas de milhões de pessoas, tá? Isso é um lado. Uhum. E o outro, a gente tem que pensar em como, tudo bem, a gente tem que atender isso agora, mas a gente também tem que ser um país que consiga não ter pessoas caindo de volta na miséria. O que a gente faz para esse país ir para frente? O que a gente faz para esse país crescer de forma sustentável, não só ambiental, mas também ao longo do tempo, crescimento sustentável no sentido de que um crescimento que não seja um voo de galinha de 2 anos, que perdure ao longo do tempo, tá? E com distribuição, com equidade, um crescimento que favoreça e beneficia a todos, especialmente quem mais precisa. Tá? A primeira parte é desenvolver e desenhar políticas sociais voltadas para a base da pirâmide, ao que esse governo agora fez da forma mais eleitoreira e de curto prazo possível, mas fazer isso direito. Até E a estabanada, outra, né? estabanada e eleitoreira, né? Buscando, tira o Bolsa Família, bota um outro que nem está conseguindo chegar em todo mundo que deveria chegar, enfim, uma série de críticas. E outra, pensar numa agenda de reformas para fazer uma lição de casa básica. Né? Eu quero que o Brasil vire o polo do ultraliberalismo econômico. Não, não precisa. Mas precisa fazer uma lição de casa básica que outros países fizeram e que, sem fazer isso, a gente vai continuar patinando e flertando com o desenvolvimento que nunca vem. E a gente precisa quebrar isso. Engraçado, você usou essa palavra do ultraliberalismo. Eu te acompanho há muito tempo e, para mim, você sempre foi uma referência liberal no debate. Mas, de repente, quando eu pesquiso o seu nome, eu vejo os comentários nas participações e tal, indubitavelmente, as pessoas que estão lá falam que o João é comunista, claramente. Como que aconteceu isso? Primeiro, é uma história de um cara que era liberal e se tornou comunista, ou é a história de um país que confundiu os termos e precisa de um pouco de aula de ciência política? Qual que é esse processo? É a história de um debate público tão viciado e tão manipulado por pessoas inescrupulosas que exploram a ignorância de parte desse debate público que cai nessas maluquices, sabe? O que é ser comunista, né? Sei lá, defender a nacionalização de empresas, defender o fim de empresário, não vai mais ter capitalismo. É loucura, né? Certamente não é o que eu defendo, nem nunca defendi, nem nunca passei perto disso. Eu quero mais capitalismo para o Brasil. Agora, um capitalismo também que funcione para todos. Não adianta ser um capitalismo que funciona para alguns e esquece a imensa maioria deixada de lado. Tá? Então, esse termo comunismo, mas eu podia também trazer o termo fascista, sabe? Que se usa muito. Isso é mostra de um debate público que está muito perdido e muito manipulado, porque essas palavras não estão aí à toa. Elas estão aí porque se elas te colocam nesse estado de espírito, que você está vendo isso para todo lado, comunistas para todo lado, a gente sabe bem quem você vai votar. E o contrário também. Então, eu acredito que o Brasil precisa se libertar disso. É um trabalho, no fundo, de educação que se dá por meio da conversa também, da discussão e tudo. É um trabalho de alguns anos aí, mas eu espero que a gente consiga superar esse momento, mas com um lado meu meio pessimista, porque eu acho que tem uma dinâmica das redes sociais que empurra nessa direção também. Empurra na direção de levar a gente a se polarizar e a meio que demonizar o outro lado. Agora será que eu mudei? Algumas coisas eu mudei, eu defendia na minha juventude, mas se pegasse 10 anos atrás, eu defendia mudanças para uma forma de capitalismo, digamos, ultraliberal, que acreditava ingenuamente que todas as questões sociais vão ser resolvidas pelo mercado também. Isso simplesmente não é verdade. Questões sociais e ambientais, não é verdade. Então, você vai precisar ter um Estado atuante, fazendo muita coisa ali. Agora, com liberdade para as pessoas empreenderem, crescerem, gerarem valor, negociarem com um fluxo de capitais, integrado num fluxo de capitais que vai querer ver oportunidades de investimento no nosso país também, isso é fundamental. Então, quer dizer, ok, eu posso ter me afastado de um certo radicalismo de uma posição mais jovem,
Mas a posição que eu defendo no Brasil de hoje, se alguém tiver em dúvida, é uma posição de centro-direita liberal. E quem não vê isso, quem acha que isso é a defesa do fascismo, ou quem acha que isso é o comunismo, está muito perdido. Hoje se apanha mais de bolsonarista ou de petista? Até pouco tempo atrás, no ano passado, mais de bolsonarista, porque eu estava na Jovem Pan, né? Eu estava ali no olho do furacão, discutindo. Agora que eu saí, estou buscando outros meios, também estou nas redes sociais ali, a coisa vai se equilibrando um pouco mais de novo. Estava numa discussão sobre questão racial agora também aí, então a coisa pode vir de todos os lados. Você voltou para a sua bolha, né? Você estava na bolha da Jovem Pan, que era eu estava no público da Jovem Pan. Hoje em dia, nas minhas redes, tem um público mais... Até por essa coisa da Jovem Pan, que eu ganhei visibilidade, e como criticando o governo, porque, cara, faz... E eu não sou alguém que precisa criticar o governo de forma total sempre. Não, se fizer coisas certas, assim, posso reconhecer sem problema, mas quanta porcaria foi feita, né? Mas, enfim, não é nosso tema aqui. Mas, então, criticando o governo, mas criticando o governo, acabei atraindo um público mais progressista, às vezes também mais de centro-esquerda. A esquerda mais radical também nunca me gostou muito, não. Mas entre a centro-direita e a centro-esquerda, eu diria que tal o meu... Um pouco, sim, porque eu sempre vem me falar, porque já que eu não estou defendendo o Lula acima de tudo e batendo no Ciro, isso já é o suficiente. Já é o suficiente. Mas também não sou cirista e nunca fui muito próximo. Não. E como que foi essa relação com a Jovem Pan? Né? Você, claro, não estou por todos os detalhes, mas você já esteve, saiu, voltou, saiu de novo agora. Rola um cansaço? A impressão que dá é que é um namoro, sabe? Um namoro meio... Volta, vamos tentar fazer dar certo e depois disso. Mas peraí, o que dá certo? Dá certo é ficar 50 anos, ganhar uma caneca de aposentadoria depois? Não, mas se for com a mesma pessoa, talvez. Não, eu acho que, olha, eu escolhi sair da Jovem Pan agora. E acho que ela tá... Pelo da primeira vez também? Show... Não, primeira vez não. Primeira vez eu fui desligado. E eu acho que o programa que eu fazia, o Morning Show, está num ótimo momento e acho que tende a crescer, porque ele traz descontração, traz discussão política, social, discute cultura, assim, acho que está num momento legal ali. Por que eu tomei essa minha decisão pessoal de sair? Porque, embora seja um trabalho que me divertia, na maior parte dos dias tem uma adrenalina legal, assim, de você estar num debate acalorado. Uma vez ou outra descambava para uma coisa não legal, chata, mas a gente se resolvia ali também, em geral, no mesmo dia. Tá? O grosso dos dias era legal, era divertido. Mas, ao mesmo tempo, não dura tanto tempo. Traz uma visibilidade, assim, excelente para mim. Traz um complemento de renda que também faz a diferença. Eu preciso compensar isso de outras maneiras hoje em dia. Por que eu escolhi sair? Porque eu percebi que esse tempo que eu dedicava ali, mas mais do que isso, essa energia mental que você tem que botar ali, porque é discussão pauleira, assim, então é uma coisa que custa também. Ela me faltava para coisas de mais longo prazo que eu acho importante fazer. Como escrever o livro que eu estou escrevendo, como criar e crescer e me viabilizar nas minhas próprias redes também. Eu acho que isso é uma tendência de hoje em dia. As pessoas... Uma coisa é você ser contratado por uma empresa para escrever um artigo, como eu sou para a Folha, ou para a Jovem Pan, para comentar no programa, e tem coisas ótimas aí, tem uma certa relativa estabilidade, porque você pode perder a qualquer momento também, mas tem uma expectativa, você não precisa estar correndo atrás de público o tempo inteiro, o público está dado pela própria plataforma que você está. 1h30. Fora um tempo fora que você tem que ver os temas, vai ter que... Mas de programa, 1h30. Então tem essas vantagens, mas ao mesmo tempo, se você conseguir fazer algo mais ou menos similar nas suas redes, o potencial de ganho é muito maior. Mesmo com um público que nem vai ser... Eu não preciso ter um público de milhões, como é o caso da Jovem Pan. Com um público muito menor que isso, você já pode economicamente fazer algo até mais interessante do que era estar recebendo o salário ali de uma empresa de comunicação. Você cansou então, de ter patrão cansei de ter patrão e vou tentar não precisar disso. Vamos ver se... Qual é o meu desafio? Eu não tenho... A rede social não está entranhada na minha alma. Assim, é algo que, para mim, eu preciso ter um esforço a mais. Tem gente que não. Tem gente Você tem quantos anos? 36. Tem gente que... Já tem Claro que, né? Óbvio, você já cresceu o computador, mas... Não é a mesma coisa que um garoto de 12 anos mexendo no TikTok, né? Não, mas que um cara de 25 anos, ou às vezes até gente da minha idade, mas que entranhou isso também, cara, já
tá aqui, já faz o post, já tem o quê? Eu preciso pensar nisso. Espera, merece? Fazer post, é verdade, tem que fazer post. Sim. Vamos fazer. Adaptar não o é post tão... para cada rede social, cada adaptar, ritmo, não é uma coisa totalmente espontânea, mas acho que eu consigo melhorar nisso também. Eu sou alguém que me adapta fácil. Você tem 36 anos e trabalha muito com redes sociais. A gente descobriu, vindo para cá, inclusive, né, bastidores, a gente descobriu que a gente é meio vizinho, né? Então eu falei, ué, para que gastar dinheiro do Uber? Eu vou passar, eu pego o Joel lá, a gente já vem trocando ideia. E a gente descobriu nessa trocação de ideia que você estudou com o Thiago Reis. Sim. Né? Então, mais uma vez, assim, o nosso honrado e querido Thiago estudei Reis. E era amigo dele. A gente estudou junto no colégio, a gente fez cursinho juntos. Ele me dava carona para casa no cursinho e fizemos a mesma faculdade, o INSPER. A gente estava toda hora conversando. Foi quantos anos estudando entre ensino médio e faculdade? Entre ensino médio e... Porque a gente está desde o primário juntos. Enfim, desde o primário, sim. Mas dá no mesmo fácil, colégio, fácil. Que é o Santa mesmo Cruz. Colégio, mesmo colégio de elite, ou classe média alta ali aqui de São Paulo. Então, a gente conviveu bastante. A gente conversava também, porque é um colégio que tem, sei lá, 200 pessoas da série. Tem gente que eu não conversava muito. O Thiago, não. A gente conversava assim, com alguma frequência. Então, e o legal, eu estava contando vindo para cá, né? Eu lembro que na faculdade de economia, a cabeça do Thiago já estava totalmente voltada para a coisa do mercado financeiro. Viu? As aulas de finanças, discutindo, investimentos, ele já começando, mas claramente já era a direção que ele queria dar para a vida, assim, mas com toda clareza, assim, era isso que ele tinha tesão ali atrás. Ele passava cola? Eu não sei se ele era um aluno muito bom, viu, na Sério? faculdade. Eu não lembro mais. Eu não lembro, mas na minha memória ele não era dos melhores alunos da sala. Olha só. Mas para você que está aí, que nunca foi dos melhores da sala e tal, tem esperança, né? Eu era um dos melhores alunos da sala. Nossa, e no entanto, tá aqui agora funcionário ganhando, lutando, né, pelo aumento aí. Então você vê a diferença. Caramba, muito doido isso, né? Eu imagino que é um lance na faculdade, como uma faculdade como o INSPER, a gente tem um público muito grande de estudantes de economia e tal, né? Como que a faculdade mudou a sua vida? Ou não mudou nada? Nossa, mudou tudo. Eu fiz duas, eu fiz ao mesmo tempo, né? Economia no INSPER e filosofia na USP. Caraca! Então eu estava em dois mundos muito diferentes ali na minha faculdade. Você pegava mais as meninas do INSPER ou da USP? Eu, infelizmente, não tinha desenvolvido esse lado ainda na minha graduação ali. Ainda mais porque eu era uma pessoa conservadora, um católico conservador. Eu cheguei a namorar, mas eu não não estava na vida louca, não. Então essa parte mais baladeira... Não sabia dessa questão do católico conservador. Sim. Sério? Meio Opus Dei, assim? Meio Opus Dei até. Convivi com o pessoal, conheço bem a Opus Dei aqui em São Paulo, por exemplo. Sim. Mas a faculdade que eu considerava assim, a minha casa, assim, a minha faculdade mesmo era o INSPER. Na USP eu ia de noite, fazia as aulas ali, voltava, não tinha tanta integração. Eu vivia mais o dia a dia do INSPER. E foi nesse dia a dia também que eu acabei me tocando que, peraí, eu via meus amigos entrando no estágio, indo para banco, falei, cara, eu tenho certeza que eu não quero isso. E um amigo meu em banco dizia, olha, Joel, eu tenho certeza que você não ia ser feliz aqui também. A minha aula era ficar discutindo as questões, não tinha esse encaminhamento. Então foi bom também primeiro, para fortalecer um lado que não era o espontâneo meu, o lado dessa análise até mais matemática também, isso sempre tive muita dificuldade, mas fiz e passei. E gostei de ter feito cálculo, eu sei pensar de uma outra maneira, graças às matérias, ter feito econometria, ter feito estatística, acho que eu ganhei muito. E pelas pessoas que eu conheci e por ter convivido num meio que não seria espontaneamente o meu ali também. E depois eu acabei descobrindo que não. Eu tenho muito mais a ver com a filosofia aqui. Mas era mais estranho para a galera do INSPER o fato de ter um cara que fazia FEFELESH, ou era mais estranho para a galera da FEFELESH ter um cara do INSPER na sala deles? Como eu era mais um perfil próximo do INSPER do que da FEFELESH, acho que o contrário era mais estranho. Então, o cara de direita, liberal, católico, ainda na filosofia, então era mais diferente. Embora as pessoas tenham uma ideia de filosofia, da faculdade de filosofia, que não é estritamente verdadeira. Acho que é tudo esquerdista, tudo. Na filosofia, isso não é verdade. Você tem gente de todos os tipos, você tem aposentado fazendo a faculdade de filosofia, você tem profissionais, você tem jovem que acabou de sair do ensino médio, você tem pessoas de vários backgrounds, você tem um número surpreendente até de cristãos ali fazendo também gente, porque esse lado puxa, uma coisa mais teológica também puxa pessoas. Então ali você tem até que uma heterogeneidade maior do que você tem em outras faculdades de humanas. No meu mestrado, o meu colega de pós, que estava fazendo doutorado,
é pastor batista, então você tem de tudo ali, não é uma coisa só. Legal, esse lance da religião, é interessante você falar disso. Eu fiz teologia, inclusive. Eu falei isso antes. Eu fiz teologia. Eu fiz 2 anos de faculdade teológica em São Paulo. Fui expulso. Não, mas a teologia hoje em dia está aberta. Eu li uma matéria na The Economist, que o próprio Deus hoje em dia já aceitou também. Então sim. Não, se está na Economist, que é a Bíblia liberal, que é a que mais importa ali, né? Mas no caso eu queria ser pastor, né? Então eu entendo que interessante, cara, que interessante. Ida e vinda. Que igreja assim, aqui? Né? Batista. Batista também. Pô, eu fui colega do Jonas Madureira. Sério? Ele foi meu colega de pós. Eu trabalhava na editora que editava os livros dele. Ele era meu brother na época. Assim. Hoje eu não falo mais com ele, assim. Mas admirava muito, a gente viajava, ia para as conferências e tal. Então eu consigo entender um pouco desse aspecto, dessa desse encruzilhar aí, né? Da filosofia e da teologia. Como que foi essa sua jornada espiritual, então? Porque hoje você se considera agnóstico? Sou agnóstico, não tenho religião. Tenho uma abertura à transcendência que eu torço realmente para que exista alguma coisa além, porque se não existir, é bastante deprimente a situação. Mas talvez seja... Você já foi num culto pentecostal ou numa Nunca fui, meu. Né? Eu gostaria de... culto de emoção. Assim. Nunca fui. Gostaria de conhecer, mas nunca fui. Eu era um católico bem do estilo... que nega tudo isso, menos emocional, assim, católico também. Então, alemão, católico mais que queria, enfim, a teologia, a missa correta, não sei o quê, menos essa coisa mais, esse êxtase, que até no catolicismo tem o pessoal da renovação carismática e tudo, mas eu era bem a outra ala disso aí. Como é que se deu isso? Eu fui criado ateu, eu fui criado sem religião nenhuma, eu nem sabia da diferença... Eu sabia que eu tinha uma vaga ideia no meu ensino médio que católico e evangélico não é a mesma coisa, mas eu não tinha nem muita noção, assim, de exatamente. Eu tive que explicar isso muitas vezes na minha vida. Então, pois é. E daí foi no ensino médio que eu comecei a aprender disso, sobre reforma protestante, tudo, achei interessante. E foi na minha vida na internet. Eu entrei na internet desde cedo e participava de discussões daí com pessoas do mundo inteiro. Isso era muito legal, assim, na internet. E daí conhecendo americanos e tudo, gente, nos Estados Unidos a religião tem uma importância, um espaço maior, muito maior do que aqui no debate público brasileiro. Então, em contato com isso, acabei me interessando. Acho que teve vários elementos aí. Um elemento, talvez, até de revolta contra... De marcar uma posição de independência com relação até minha formação, meu pai, minha mãe, enfim, um pouco disso. Geralmente, mas acho que não é tudo, não é só isso. Pais religiosos e filhos que falam, não vou na missa, eu não vou no culto. No seu caso é, pai, pelo amor de Deus, me leve numa missa, me leve num culto. Mas exato, meio isso. E... Quero ir no catecismo. Quero ir na igreja. Não vai na crismar. Daí meus pais foram inteligentes também. Eles jamais se puseram nessa posição de ser frontalmente contra, assim, sabe? Lutar contra e falar contra e tentar, porque às vezes você empurra mais, a pessoa só vai fortalecer, né? Isso? Você achava que seus pais tinham medo do filho meio estranho que eles estavam criando? Não, acho que tiveram algum receio, mas também apoiaram em diversos momentos. Meu pai até apoiou, então não era também uma coisa de rejeição. Tinha algum receio, mas não era o único sentimento ali. Mas não era só isso também, acho que é uma busca por conhecer uma verdade, assim, uma verdade objetiva, dura, assim, sabe, na qual você possa se segurar e se afirmar, assim, perante o mundo, e que você, nossa, aqui eu encontrei algo que está além das discussões, está além da relatividade de tudo, é algo que é uma verdade absoluta e eterna e que vale a pena investir nisso, assim, sabe? Exato. Então, acho que teve esse impulso meu, mas que eu também acho que se a pessoa seguir num caminho de aprofundamento intelectual e questionamento, eu acho que as bases dessa certeza toda, ela vai aos poucos ir corroendo também. E é o que aconteceu comigo. Você é amigo do Jonas ainda? Não, tenho nas redes sociais, mas não sou amigo de convivência. Faz anos que eu não vejo ele. Eu vi na época da pós ali. Mas você foi para a religião nesse aspecto só racional? Você chegou a ter alguma experiência que você considera espiritual? Deus falou com você de alguma maneira? Tem experiência, sim, de diversas maneiras, mas eu não tive nenhuma experiência que eu considerasse diretamente milagrosa, digamos assim. Não, isso não.
Tá. Nossa, aconteceu um milagre na minha vida, eu realmente tive um transe místico inexplicável, e nesse nível eu nunca tive. Mas claro, a vivência religiosa, ela não pode ser só intelectual. Sim. Não é só uma coisa que você estuda, é algo que você vive, que você sente, que você vive em comunidade ou junto com outras pessoas também. Esse lado, sim. Então você, por exemplo, um católico, a experiência de ir se confessar e se sentir em estado de graça depois, isso é uma parte importante da vivência. E comungar, tem toda uma série, participar de devoções, enfim, tem uma série de coisas ali que preenchem a vida espiritual, que trazem uma série de experiências, sentimentos, vivências que fazem parte daquilo. Agora, uma hora você também percebe que, tá bom, isso é real aqui, mas isso é real em 1000 outras religiões também, né? Não é porque você tem uma experiência, uma vivência, que isso te mostra que você está com a verdade em mãos. Você acha que um hindu, um muçulmano também não tem igualmente, talvez não essas, mas experiências, vivências, esse uma lado, mística que ele fornece, uma mística, um sentimento, a junção dessas esferas todas, é óbvio que tem. Então, isso é uma coisa do ser humano, não necessariamente é uma coisa que vem de Deus. O ser humano se lida e se relaciona com o sagrado de várias maneiras. Algumas pessoas de nenhuma maneira também, tem pessoas que estão menos ligadas nisso, mas as que vão para o inferno, no caso. As que vão ter uma surpresa bem quente depois dessa vida. Exatamente. E outras buscam se ligar a isso de várias maneiras. Agora, para um cristão mais ortodoxo, você não pode nem afirmar isso, né? De que o hindu também tem a maneira dele, tudo. Não, você tem a verdade aqui. Quem não tem Jesus Cristo. A Igreja Católica até abriu várias exceções para dar para mandar essas outras pessoas para o céu também, mas são exceções, não é o... A Igreja Católica é mais... Ela abre. Criar uma holding, assim, tem espaço para... mas a pessoa não sabia, ela estava em ignorância, não sei o quê. Jesus também trabalha nela. Essa jornada que você está colocando aqui ao longo dessa conversa... Era bem o tema da conversa, era esse. Não, né? mas tá ótimo, vamos embora. Mostra uma... Bom, tô dando uma jornalista aqui. Vamos embora. Mostra uma inquietude intelectual bem interessante, né? Você foi para vários caminhos, você falou que você já esteve num liberalismo mais radical e depois foi reconhecendo o papel e a necessidade do Estado em alguns outros momentos. Sim. Você já foi para um catolicismo ortodoxo não, né? Não, pode dizer ortodoxo, tá correto. Sim. É porque tem a igreja católica ortodoxa. E tem a igreja ortodoxa, é outra coisa, mas sim. E depois se tornou agnóstico hoje. Imagino que isso te envaidece em algum aspecto, né? Você olha para trás e fala, olha quanta coisa eu acumulei. Mas não dá um temor também de quem vai ser o Joel daqui a 10 anos? Você acha que você posso me transformar, mas hoje em dia, quando eu era católico, pensar, será que no futuro eu deixarei de ser? E isso é uma realidade comum. Eu lembro das pessoas que eu convivia no Opus Dei, eu nunca fui membro desse Opus Dei, mas eu convivia bastante. O Geraldo Alckmin é do Opus Dei mesmo? Ele tem uma relação também de... Acho que mais próximo do que eu tinha, mas ele não era... Eu queria abusar um pouco do seu didatismo, explicar o que é o Opus Dei. O que é o Opus Dei? É um grupo de fiéis católicos que vive, que busca a santificação da sua vida, seguindo aí os ensinamentos do santo, que foi o fundador deles, o São José Maria, busca atingir a santidade por meio da vida no mundo e no trabalho. Essa é, digamos, a proposta. Para fazer isso, eles se organizam de diversas maneiras. Uma delas, e que é o que a gente chama em geral de que a pessoa é membro do Opus Dei, mas isso é um termo que o próprio pessoal dali recusaria, esse termo. Não, isso não é membro. Mas para fins didáticos... Mas para fins didáticos é o que é membro. É a pessoa que é um jovem, seja homem ou seja mulher, mas daí em estruturas totalmente separadas, que se dedica àquela vida e que vira membro daquele grupo de pessoas, e ele passa a se dedicar ao celibato, ele não vai se casar, e ele vai dar todo o dinheiro dele que ele ganhar para a vida da comunidade dele ali, que vive junto com ele. Então, mas isso ser membro. Não é uma vida monástica. Mas não é monástica. Por quê? Porque ele tem profissão, ele tem amigos, ele vai jantar fora. Qualquer pessoa, a princípio, poderia ser. Mas ele acaba também tendo uma vida bem diferente dentro da residência dele. Tudo que eu não tenho detalhes também, porque eu nunca fui membro nesse sentido. Você parou na hora do celibato ali? Essa é uma das questões.
você pode frequentar as residências, por exemplo, tem um sacerdote, um padre que mora ali, que faz direção espiritual e confissão de pessoas que vêm, Entendi. tem palestras abertas a todo mundo, tem uma série de coisas, tem missa, tem uma série de coisas abertas ali a mais gente que a pessoa pode frequentar aqueles ambientes, ser um colaborador, alguém que ajuda, alguém, a gente vai reformar a biblioteca, vem ajudar? Vem, não sei o que, você ajuda, mas você não é membro, você não é um morador ali que vive com as obrigações formais de tudo aquilo. Você acha que essa inquietude toda poderia te levar pro Mas lado eu oposto? só ia falar uma tinha um coisa, ponto só ia falar uma um fio coisa. que O ficou ponto é o perdido, seguinte, né? nessa época, eu via muita gente que tinha sido membro do Opus Dei que abandonou depois. Isso é comum, acho que a maioria, inclusive, abandona, porque a pessoa topa ser aos 18, depois aos 25, 30, ela às vezes repensa, será que eu tô no... será que é isso aqui mesmo? E eu pensava em mim, será que um dia eu vou deixar de ser católico? E esse pensamento me inquietava. Que período da vida era isso? Quantos anos tinha? Meados dos 20 ali, meados dos 20. Foram uns 2, eu 3 pensava, anos? De o quê? De flerte com o ex-catolicismo conservador? Não, que eu fui católico praticante foram 9 anos. 9 anos. Do fim do início da faculdade até já a vida adulta. Entendi. Então, mas agora quando eu pensava... Você não pegava as meninas nem do INSPER e nem nenhuma das duas. Eu deixei... Estava em outra jornada, ali. Mas enfim, naquela época, pensar, será que eu vou deixar de ser católico um dia? Me trazia uma inquietação. Eu falava, não vou me segurar nisso. Isso aqui eu não vou deixar as tentações e as ideias erradas, não sei o que vencerem. Hoje em dia, se eu pensar completamente diferente, e se eu me converter a alguma religião, ou e se eu concluir que a política tem que ir por outro caminho, isso me inquieta? Não me inquieta nem um pouco. Assim, hoje em dia, se eu penso nesse possível futuro, não me inquieta nem um pouco. Então hoje acho que eu estou muito mais tranquilo com a ideia de que sim, a pessoa pode transformar, pode mudar a forma como ela vê, ela está em constante processo de transformação. Isso te deixou mais curioso ou mais cínico? Um pouquinho dos dois, mais curioso, porque eu gosto de conhecer, gosto de testar e gosto de ver. Eu adoro pessoas que têm convicções também. Seja na religião, seja um vegano, seja um comunista, qualquer pessoa que chega com uma convicção. Primeiro, acho importante, acho que a sociedade precisa de pessoas assim, mas eu também gosto de... E aí, vamos testar, o que está por trás disso? Até que ponto você sustenta isso ou não? Eu também acho interessante nesse ponto de vista. Mas acho que as pessoas evoluem também, as pessoas se transformam. O que é uma convicção um dia deixa de ser outro. E acho que um trabalho de amadurecimento intelectual é perceber o que, de fato, é um compromisso seu de longo prazo e convicto, e o que são coisas que eu posso estar errado, eu posso estar certo. O que é um compromisso para mim? Eu quero saber o que é verdade sobre a realidade. Isso eu quero saber. Em qual verdade eu vou estar acreditando mais ou menos no momento, isso estou bem aberto. Acho interessante você ter citado... Por isso mais cínico nesse sentido, porque você é menos ingênuo também. Não é o primeiro argumento que você vê que vai te convencer para, nossa, realmente, a coisa é séria. Converter. Então você já tem um pouco, você já sabe como é que funciona isso, você já sabe que não... Você já passou por isso, não é tão simples assim. Acho interessante você ter citado o Jonas Madureira, né, um pastor evangélico, porque uma das grandes tretas que eu tenho na minha caminhada, mesmo no jornalismo, é uma estigmatização terrível do movimento evangélico. Total, assim, né? Total. E que geralmente acontece das pessoas que se dizem mais iluminadas, inclusive, né? Com muita frequência, e que, para mim, inclusive, acaba sendo uma maneira de disfarçar quase que um racismo, um elitismo. Um elitismo, no mínimo. A religião mais negra do Brasil é o movimento evangélico. Isso é também um jeito de fazer uma certa propaganda. Mas literalmente é verdade. Numericamente é verdade. Numericamente é verdade. Que eu tô falando. Que uma religião dialoga muito mais com as classes mais populares e tal. Como que você... Mas uma coisa, isso? um progressista... Chegar num Brasil evangélico te incomodaria? Olha, um progressista ateu, ele pode ser tão aferrado às suas crenças e à sua fé, no fundo, quanto qualquer evangélico, ou católico, ou umbandista. Ele pode ser tão dogmático quanto. Tá? Então, não é porque a pessoa rejeita uma religião que ela é mais racional, ou mais iluminada, ou nada disso. O que mostra que uma pessoa é mais racional, e daí ela pode ser ateia, mas pode ser um pastor também, pode ser uma pessoa com fé também, é a maneira como ela se relaciona com aquilo. E um dos indicativos disso é não ter esse preconceito, esse verdadeiro medo com relação a quem não é como você. Eu tenho muito amigo evangélico hoje em dia, amigos que praticam, inclusive, tenho amigos católicos também, inclusive da época do catolicismo, um mudou mais, outro mudou menos, mas seguimos amigos. Então, acho que esse tipo de convivência é muito importante.
E a existência de uma pessoa com ideias muito diferentes não é uma ameaça a você. Tá? Quando essas ideias se traduzem em certos movimentos e certas propostas políticas, às vezes você pode ter conflitos bastante grandes. Você quer dar nome aos bois? Por exemplo, o Bolsonaro falando que acha que casamento homoafetivo é um erro, é um ataque, não sei o quê. Se isso vira uma pauta e tudo, daí você, olha, daí você pode ter uma situação em que você tem que combater, porque você está botando em risco conquistas muito importantes para muita gente. Tá? Agora, a pessoa nutrir a sua fé, a pessoa acreditar na Bíblia, a pessoa ser pessoalmente, dizer, olha, eu realmente acredito que o casamento tem que ser entre um homem e uma mulher. Ok. Discordo da sua crença. Acho que a gente tem que questionar essa crença. Quem sabe um dia questione agora. Primeiro, a existência dessa pessoa não é uma ameaça direta e não é uma agressão. A existência dela e da crença dela em si mesmo não são uma agressão contra ninguém. Tá? Isso é a crença dela. E segundo ponto, é possível viver junto e estar junto e conviver de diversas maneiras em diversas ocasiões e seria importante. Porque é justamente esse distanciamento que vai gerando esse mix, que é um mix. De um lado é ódio, intolerância, mas que o lado reverso disso é o medo. Um medo que existe também no discurso religioso, com relação ao que são os ateus, os progressistas, que querem acabar com a família, eles vão destruir a família. Até hoje as pesquisas que mostram, assim, em quem você não votaria de jeito nenhum. Até hoje os ateus são o grupo, assim, tipo, 90% das pessoas. Ó, que não votariam em ateu. Uma coisa muito impressionante. Não, peraí. O ateu não votaria? Não. Tá. Em que a pessoa não votaria. Claro. Quem você não votaria? As pessoas falam, cara, ateu. E votaram. O Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. Ele é ateu. Mas um ateísmo bem envergonhado. Mas ele Faltou é ateu. Do ateísmo dele. O cara ganhou em primeiro turno. Então, na hora H. E mudou tanto, assim. A religião dele foi fundamental no governo dele? Não foi. Você vai ter pessoas boas de todas as crenças. Ele é bom por ser cristão? Não é. Mas ele é mal por ser cristão? Também não. Mesmo porque o cara mal é que leva a sério aquilo ali. Sabe? Então não é isso que vai determinar. Você acha o bolsonarismo tão ruim assim quanto parece que você acha? Vamos distinguir. Bolsonarismo como um movimento mais aguerrido, militante, cara, é muito, muito ruim. Porque eles estão engajados em práticas muito antiéticas e muito destrutivas de redes sociais, de fanatização. Todo movimento que busca fanatizar pessoas para torná-la um agente agressivo em nome de qualquer bandeira ou qualquer pessoa, isso é nocivo para a sociedade. Agora, é só o bolsonarismo que faz isso? Não, não é só. Mas hoje em dia o maior grupo é isso. E vamos distinguir. Uma coisa é esse bolsonarismo, um movimento militante nesse sentido. Outra coisa é pessoas que votaram ou estão dispostas a votar em Bolsonaro. Isso é um grupo muito maior daí. Agora, enquanto movimento, cara, que coisa horrorosa. Eu lembro quando eu entrevistei o Ernesto Araújo. Lembra ele num jantarzinho falando mito? Ex-ministro das Relações Exteriores. Isso. Falando mito. Lembra disso? Eu falei, que é isso, cara? Isso aqui virou jardim de infância, agora é para infantilizar as pessoas, é para emburrecer as pessoas, a sua atuação aqui. Ele disse que acha ótimo, ele acha importantíssimo que as pessoas vejam o Bolsonaro dessa forma mito, porque isso faz com que elas estejam mais dispostas a fazer tudo para o governo. Mas isso é justamente o que eu considero ruim. As pessoas não têm que estar dispostas a abrir mão de tudo, abrir mão dos seus valores, abrir mão em nome de um projeto político. Pelo contrário. Até pelo ponto de vista do liberalismo. Ser liberal é ser contra isso. Tá? Você quer que as pessoas sejam capazes de pensar o máximo possível por elas mesmas e tomar suas decisões. Pode ser apoiando o governo, pode ser contra o governo, mas de forma consciente. E não sendo enganada por um pastiche de religião e de burrice que bota uma propaganda ali para fanatizar via redes sociais um número de pessoas. Isso é muito destrutivo. Não tem também eu entendo um pouco desse sentimento que o Bolsonaro conseguiu despertar em determinados setores da sociedade brasileira que se sentiram sempre, de alguma maneira, escanteados. Os militares, de alguma maneira, desde a redemocratização, a discussão, óbvio, os próprios evangélicos, e eu vi isso de camarote. Existe preconceito contra evangélico no Brasil? Existe. Na parte da elite cultural brasileira tem uma... Na cultura muito visível isso. Você vê, a personagem novela das 8, o evangélico é sempre o... Exato. Mas aí é importante, Greg, a gente sempre distinguir também. Existe esse preconceito no que eu chamo de elite cultural. As pessoas que fizeram faculdade, as pessoas que estão na mídia, nas artes, no jornalismo. Tem
preconceito. E tem, assim, você vai poder saber dizer melhor do que eu, mas ser um evangélico nesse meio, se a pessoa descobre que você é evangélico, já é uma fonte, no mínimo, de constrangimento e talvez pior, de piada e tudo, de não sim. querer que você trabalhe mais ali, porque, não, o cara é evangélico, ele é maluco. Pois é, então. Existe esse preconceito. Agora, não vamos... E aí, quando você é evangélico e gay ao mesmo tempo... Daí você tem que escolher bem o seu time ali. Pois é. Só que isso é um preconceito que dá numa faixa social. Então, essa mas faixa social que é importante, que controla a máquina da mídia. É uma faixa social importantíssima no aspecto simbólico da sociedade. Exato. Porque na produção dos símbolos da sociedade é essa faixa que está ali fazendo as coisas. Mas a sociedade não é só ela. E se você for em outros meios da sociedade, na classe média, nas classes baixas, o que você vai ver muitas vezes é o contrário. Sim. Evangélicos são aqueles que têm intolerância e preconceito contra pessoas que fogem dessa norma cristã brasileira. Sim, sem dúvida, claro. Mas o que eu estava dizendo é que eu acho que o Bolsonaro conseguiu pegar esse sentimento de não me vejo representado. E que é real, Vamos embora, vou representar você. Sabe o que eu acho bom, por exemplo? É bom ter um ministro do Supremo evangélico, porque então, isso, evangélicos são 40% da população. A crítica que alguns caras fazem é ao governo Bolsonaro, ou mesmo movimento que sustenta ali o bolsonarismo, e até que ponto também isso não é um pouco do preconceito contra algum dos grupos que, de uma maneira maior ou menor, se filiaram a ele, como os próprios evangélicos, ou contra qualquer pessoa que se diga conservadora. Conservador virou um palavrão também, sim. Assim, né? Eu acho que existe esse tipo de reação meio quase de reflexo estridente ao governo Bolsonaro. Eu não me considero alguém que tenha, que pelo contrário, já escrevi artigo até torcendo e achando que podia dar certo muita coisa ali no governo. Me decepcionei ao ver o que de fato aconteceu. Tá? Então, acho que você tem sim um ponto de razão. Você tem uma certa reação, especialmente dessa dita elite cultural, que é quase de uma fobia, assim, a grupos sociais que, poxa, importam, estão aí, fazem parte da vida brasileira. Como é possível que você não ache bom e queira e que essas pessoas participem mais da vida pública? Que diminua esse estranhamento. Tá? Aqui, para a elite em São Paulo, por exemplo, para a elite de São Paulo ser evangélico, já tem uma questão de classe aí no meio. Não é a elite tradicional em São Paulo não tinha nenhum protestante. Eu tinha muitos judeus colegas, por exemplo. Sim. Eu devo contar nos dedos quem era evangélico ali no colégio. Tinha já uns presbiterianos, tinha um pouco, alguns grupos existia um ou outro, mas era uma minoria ínfima, sabe? E, pô, é parte da sociedade, é bom que estejam representados. Se as pessoas não estão acostumadas, que se acostumem, vamos. Assim como a questão LGBT também. A pessoa não está acostumada, vai se acostumar então, vai se preparando aí, porque isso existe e vai estar presente. E é uma galera. E vai ter muita gente. Exatamente. Então, é legal, e é legal também que religiões façam isso, grupos façam isso, mas às vezes pega o outro lado também. Eu estava conversando outro dia com um pastor, e que estava numa live, e ele estava me contando que, para eles, assim, essa perspectiva da perseguição religiosa nas ruas contra evangélicos é algo que move, assim. Muito. Cara, que mundo você está vivendo? Você criou um negócio na sua cabeça que não tem a menor chance de acontecer nesse país. Como o que acontece no Oriente Médio. Ali, sim, tem cristão ali sendo perseguido. Sim. A chance disso acontecer no Brasil, cara, é zero. Então, não é... Há dos dois lados, há preconceitos dos dois lados, e essa visão desse outro que está pronto para te perseguir, ela é o que justifica que você haja exatamente da mesma maneira. Se eu acho que o outro está pronto com a arma na mão para me caçar, bom, então eu também vou pegar uma arma para caçar ele antes, né? Senão eu vou me dar mal nessa história. E daí você gera um processo que é muito ruim para o Brasil. A elite cultural tem que aprender e tem que na marra mesmo, perder os seus preconceitos. Tá? Agora, nem tudo que está dado como os interesses das igrejas, ou dos evangélicos, ou da direita, ou dos conservadores, ou dos militares, existe essa legítima demanda por espaço. Mas também existem demandas ilegítimas por controlar os rumos da sociedade, que nenhum grupo deve ter esse tipo de poder. Onde que a grana entra no meio dessa história toda? A grana para mim? Por enquanto não entrou tão a contento ainda, mas a gente vai... Não, mas nessa disputa do poder toda que você estava falando, assim. A grana da política? Pô, os grupos têm dinheiro, pô. Todos os grupos todos os grupos que defendem seus interesses na política nacional,
e qualquer grupo de relevância terá que fazê-lo, porque senão o espaço dele também acaba, vão ter que ter a sua forma de se financiar. A gente tem vários caminhos para isso. Um caminho tradicional é organizações com recursos em mão estão dispostas a bancar representantes disso na política. Isso é um jeito. Outro jeito que as tecnologias hoje tornam cada vez mais possível é vamos picar mais esse financiamento, vamos financiar um pouquinho de muita gente aqui que vai nos ajudar a chegar lá, mas o dinheiro vai ter que estar presente. Você não faz nada sem dinheiro. Dá para fazer com menos ou mais. A campanha do Bolsonaro foi um sucesso. Você viu que ela pegou, em 18, ela pegou um momento que estava tão pronto para a mensagem dele, ele gastou zero? Não gastou zero. Teve dinheirinho por fora? É óbvio que teve também. Mas não foi o dinheiro. Outros, foi exato. De zero. Mas não foi esse dinheirinho por fora que decidiu. Não foi. Bom, para encerrar, como você é um cara que acabou trombando no jornalismo ali, na mídia de forma geral, como que você vê a mídia brasileira hoje? A dinâmica, porque a gente tem esses grandes grupos econômicos, você estava num dos grupos que talvez seja o mais polêmico deles, né? E também um dos mais tradicionais, a família do Paulo Machado de Carvalho e tal, né? Mesmo na mídia paulistana aqui. Como que você enxerga hoje o cenário midiático brasileiro, de forma bem geral? Eu acho que a mídia, eu estou pensando mais no jornalismo, tá? Ele tem um grande desafio, é um desafio para ele esse momento. Por quê? Porque o presidente se elegeu em um movimento político forte, se elegeu atacando a mídia, atacando a imprensa. E atacando a imprensa até no que ela tem de bom, até na busca de uma objetividade, porque tem interesse em mentir o quanto for preciso para viabilizar o seu projeto, esses que atacam a imprensa. Agora, ao ser atacada, a tentação da imprensa é fazer o contra-ataque, se transformar em porta-vozes da oposição. Eu vejo vários jornais meio que caminhando nessa direção. Eu considero isso um erro. Eu, inclusive, já discuti em artigo na Folha, eu não acho certo quando a Folha bota em manchete, ou qualquer jornal bota em manchete, Bolsonaro mente e diz não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que ali você já está deixando entrar no seu trabalho jornalístico um certo viés político que está colorindo a sua visão e está te colocando nesse lugar que é menos objetivo, um lugar menos objetivo do que o jornalismo deveria ter. Porque hoje em dia, o que mais faz falta na sociedade é a fontes de informação objetiva. Ah, Joel, 100% objetiva e científica? Óbvio que não. Nada é 100% puro de nada. Mas que busquem, que se aproximem de uma informação objetiva que não está ali para defender um lado ou outro. Tá? O jornalismo faz, com falhas, muitas falhas, mas faz isso e faz muito melhor do que todas as alternativas. Do que o blog de esquerda, do que o grupo de Telegram do Bolsonaro. Podem criticar a empresa quando vocês quiserem. Agora, se essas outras forem as suas fontes de informação, é piada, né? Então, o seu problema não é com o viés da imprensa, o seu problema é com a falta de viés da imprensa para o lado que você gostaria. E no caso da Jovem Pan, você citou a Folha, engraçado, né? Você estava nos dois. Nos dois. A Jovem Pan, a equipe de jornalismo, tem que distinguir daí, tem a equipe de de comentaristas e a equipe de jornalismo, totalmente diferente. A redação, o jornalismo fazem um trabalho sério. Acaba que não é o foco da Jovem Pan, o jornalismo. Ela tem uma equipe, faz reportagem e tudo, mas não é foco como é na Globo ou na Folha. Esse é o principal. A Jovem Pan, o principal dela hoje em dia é o comentário político. Né? E esse comentário, sem sombra de dúvida, tem muito mais bolsonarismo ali do que contrapontos, não tem a menor dúvida. Mas o jornalismo não, o jornalismo não é bem isento. Isso era o que te incomodava? Fazia parte desse cansaço emocional que você... Não. Isso é parte, é até divertido estar no meio desse. O cansaço é da atividade de dia a dia, você está tendo que debater. E provando o seu ponto, e tentando levar melhor ali o tempo inteiro. Isso é algo que cansa também, né? Cansa num bom sentido, mas é um cansaço que te impede de fazer outras coisas. Por isso, eu saí. Qual que é o projeto do livro? Eu estou escrevendo um livro justamente sobre esse processo que a gente está vivendo de polarização. E como as redes sociais, pela própria natureza delas, empurram a gente a se polarizar. Não é culpa da interferência dos russos, não é culpa da Cambridge Analytica, não é culpa do Zuckerberg, do algoritmo que ele bolou para te deixar mais preso ali no Facebook. Essas coisas podem até piorar esse cenário. Não é culpa das milícias digitais do Bolsonaro. Essas coisas todas podem até piorar o que a gente está vivendo. Mas, em essência, esse processo não precisa de nenhuma delas. As redes sociais fizeram com a gente, do ponto de vista da informação, o que o fast food fez com a comida.
te dá a sua comida mais gostosa na sua boca a hora que você quiser e bem mais barato e com pouco tempo de preparo. O que as pessoas fizeram? Vamos comer isso aqui. É gostoso. Caloria fácil, barata. Estamos vivendo a epidemia de obesidade. A mídia social fez isso com a informação. A internet primeiro e depois a mídia social. A informação que eu quiser. Porque o que leva a gente a buscar a informação? É conhecer a verdade? Uma parte minoritária do nosso desejo é isso. Grande parte é confirmar o que eu quero que seja verdade. Confirmar aquilo que é bom para o meu grupo. A rede social te oferece a colher com isso na boca para você. Você vai atrás disso. Você vai querer confirmar a sua visão e nesse processo os grupos vão ficando cada vez mais polarizados. Com um adendo ainda, a rede social te permite não só consumir, mas também produzir informação. E se eu quero produzir informação, se eu quero produzir para os outros, eu quero ter like, eu quero ter compartilhamento, eu quero fazer sucesso, eu quero ser estimado pelos outros. Como é que eu vou ser estimado? Dando para os outros uma informação que critica um pouco o lado dele, tem esse pró e tem esse contra. Não, essa informação não vai te dar sucesso. O que vai te dar sucesso é você confirmar e até levar para um radicalismo maior aquilo que o seu público já acredita. Então é um processo de mão dupla. Eu consumindo aquilo que eu quero e na hora de eu produzir também o que eu sei o que os outros vão querer. E a gente se engaja nisso e vivemos em bolhas de informação cada vez mais distantes. Isso é seríssimo e gravíssimo para a sociedade. Não está claro como é que a gente sai disso. Esse é o problema, porque você é nosso convidado aqui, você está muito centrista. Pessoal, então não se esqueçam, hein? Já que o Jó não vai engajar no ódio, que engaje no carisma, não se esqueçam dos nossos likes também, de compartilhar esse conteúdo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Sempre a gente está em vários canais aqui. Joel, muito obrigado, valeu pelo papo. E quando que sai o tal do livro? Você já fez a venda, mas quando que tem o livro impresso? O livro impresso eu não sei, eu estou escrevendo ainda, eu quero terminar esse semestre. Esse semestre eu quero terminar. Deve ser trampo escrever um livro, hein? É difícil. Eu sou muito bom no curto. No artigo, eu sento para escrever um artigo, tá ali 2 horinhas depois, tá aqui um artigo bonitinho, legal. O livro, trabalho de longo prazo, tem uns desafios próprios ali. Vamos tentando. Bem-vindo sempre, portas abertas. Cara, Greg, valeu pelo convite aí. Também deixo aqui o meu jabá para todo mundo. Eu sou Joel Pinheiro 85 no Twitter e no Instagram. E tem meu canalzinho de YouTube também, Joel Pinheiro. Me sigam lá. Valeu pela audiência. Esse foi o Sunocast.